Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Clarice Paulon, eu sou psicóloga, sou psicanalista. Estou aqui para mediar, então, esse bate-papo com Gabriel Tupinambá, psicanalista, camarada. E acho que antes da gente começar o bate-papo, tem alguns recados aqui, que são: as perguntas vão ser recolhidas, elas têm monitoras aqui na sala que vão distribuir, então, papeizinhos para quem quiser fazer as perguntas, e nos 15 minutos finais, 20 minutos finais, a gente vai começar a lê-las. Então, assim, fiquem à vontade, quem já estiver lido o livro, quem já conhecer, né, toda a trajetória, quiser já começar a fazer perguntinhas, será ótimo. E vai ter os autógrafos também na Livraria Travessa, logo depois daqui, quem quiser, para este livro. Bom, então, a gente vai começar um pouco aqui essa conversa com o Gabriel, que também compõe a CPT, junto comigo, o Coletivo Psicanalista Trabalha. E a gente está aqui para, acho que, conversar um pouco desse livro, mas antes de iniciar um bate-papo sobre o conteúdo do livro, eu queria, Gabriel, começar com uma pergunta que é mais de contexto, mais histórica, que é: o que te levou a escrever O Desejo de Psicanálise? Bem-vindo. Muito obrigado, Clarice. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Para mim, assim, a sensação, na verdade, é que vai ser a chance de trazer para pessoas que eu não conheço uma conversa, na verdade, com alguém que eu conheço bem, que é a Clarice, que a gente estaria conversando provavelmente as mesmas coisas se a gente não tivesse sentado aqui na frente. Então, é uma chance muito legal, assim, de pouco diferente do que fazer uma coisa mais sisuda, assim, né? E agradecer também a presença do pessoal que eu conheço que está aqui, da coletiva. Acho que a gente vai ter chance de falar um pouco disso também, porque tem muito a ver com a história desse livro, né? Esse livro, ele, enfim, tirando a parte mais sem graça, né, de como é que foi que eu sentei para escrever, todas aquelas estratégias que a gente tem para parecer que a gente não está escrevendo um livro, está só juntando coisas aleatórias, quem sabe o que isso vai ser e tal. O fato é que eu acho que a principal motivação desse livro é, assim, muitos anos de conversas com outras pessoas que têm o mesmo trabalho que eu, né, a psicanálise, em bar, em outros espaços, em casa, onde a gente acho que troca questões sobre a nossa profissão e como é que é o trabalho, as dificuldades desse trabalho, que não necessariamente circulam muito na literatura da gente, assim, como a gente quando a gente escreve, quando a gente participa em seminários e tal. Então tem um pedaço da nossa prática que eu acho que fica um pouco mais, assim, entre pares, nas comunidades de analistas que se conhecem e tal, onde a gente reclama, faz troça e tal. Mas muitas vezes esse conteúdo é um conteúdo, na verdade, onde a gente está pensando um aspecto do nosso trabalho, da nossa vida, que não está aparecendo na literatura mais geral do assunto, né? Então, acho que a principal motivação do livro foi, assim, porque eu também sabia que ele seria um pouco polêmico, assim, então, assim, uma dose de coragem veio daí também, de saber que tinha esse debate mais longo sobre a realidade do nosso trabalho, a realidade do esforço de clinicar, principalmente no Brasil. E eu acho que foi isso que foi consolidando essa ideia de que, para fazer a psicanálise acontecer aqui, a gente tem que adaptar muita coisa, a gente tem que saber quando seguir a cartilha e quando decidir o que a gente faz por outros critérios, né? E essa espécie de disposição, essa dimensão do que a gente faz, eu sentia que a gente não estava teorizando muito sobre isso, não tinha assim um debate mais conceitual sobre isso, apesar de ser uma coisa tão central, né? Então, a ideia do livro veio um pouco disso, de sistematizar um pouco tentar contribuir por aí, né? De botar no papel de forma mais assim teórica, em diálogo com as tradições da própria psicanálise lacaniana, que é de onde eu venho. Então, se vocês já tiveram a chance de ler alguma coisa ligada aos lacanianos, vocês sabem que provavelmente é o pessoal mais nerd e de referências obscuras. Então, tinha que botar algumas referências obscuras para criar uma ponte entre essa dimensão que estava um pouco, assim, muito viva, tinha muito debate, mas não tinha muita teoria, e a teoria com sua gramática, seu jeito de ser, que já estava aí de alguma forma, né? Então, acho que isso meio que organizou um pouco para onde o livro foi e a motivação, assim, de fundo. Te escutando, Gabriel, vou
fico aqui pensando que, então, é um pouco um livro sobre uma prática não dita publicamente, né? É um livro sobre a cozinha, né? Ou um pouco dos bastidores, de como a clínica se constitui, e de como a clínica se constitui por um certo atravessamento também das instituições de psicanálise, né? E da forma como a gente lida com essas instituições, né? E aí, nesse sentido, eu vou organizando um pouco aqui as perguntas a partir do que você for trazendo. Eu fico pensando que o seu livro é uma das formas que a gente tem de contar um pouco da história da psicanálise, né? E de que modos essa história legitima ou não analistas a partir de um certo estatuto da psicanálise, né? Então, essa ideia de que a gente tem que seguir uma certa cartilha ou, de alguma maneira, dar conta de sair um pouco marginalmente da cartilha, mas sempre retornando a ela para que não se perca um pouco esse estatuto da psicanálise, né? Só que você traz isso a partir de uma conversa que você faz com a ideologia, né? E aí você fala que essa ideologia ela atravessa o que seria o desejo de psicanálise e o desejo do psicanalista ou o desejo da instituição. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, na sua experiência e na forma como você vai construindo. Assim, né, para quem não conhece o argumento do livro, esse ponto aí acho que talvez seja um dos principais pontos, assim, né? Por que fazer isso? Por que seria importante a gente discutir, talvez, sei lá, né, colocar no mesmo tabuleiro, né, as discussões sociais, da situação dos analistas, por exemplo, se as pessoas precisam daquele dinheiro ou não precisam daquele dinheiro, será que isso não influencia? Se você vai ter assim, uma distância neutra do paciente, ou se você quer muito que a pessoa volte, né? Então, assim, poderia-se dizer que isso é uma coisa assim, circunstancial, tipo, gente, se resolvam aí, não precisa trazer isso para discutir junto com o grande enquadre conceitual da psicanálise, por que isso tem que ter a ver com os conceitos da psicanálise, com a prática? Não é um problema menor, um problema mais ordinário, que alguns enfrentam e outros não enfrentam? Só que tem um problema, né? Que assim, é muito difícil a gente repensar o campo, atualizar o que a gente faz, ser capaz de transformar o que a gente faz se a gente não souber o limite onde a gente está. Se a gente não sabe muito bem onde é que está, até onde a gente consegue ir, também a gente não consegue avaliar se a gente superou esse limite, né? E esses limites, às vezes, não são tão óbvios. Eu acho que o que eu chamei de ideologia na psicanálise, e que eu acho que é uma coisa que dá para a gente ter uma discussão mais geral do valor dessa maneira de pensar, mas no caso da psicanálise, eu acho que o importante é que é muito esquisito o fato da gente ser um campo que acha que não tem que avançar. Não é muito comum você ter uma prática num lugar onde a prática está se consolidando, né? Tipo, não sei quantos anos a psicanálise está no Brasil, né? Tipo, ela já existe há pouco tempo, quiçá aqui, né? Quiçá sob as condições que estão transformando o tempo todo a nossa realidade. Então, a ideia de que toda problemática, toda forma como isso se insinua, é ocasional, contingente, as pessoas não leram direito os textos, as pessoas não estão só aplicando a coisa corretamente, se aplicassem estaria tudo resolvido, é uma posição muito esquisita. Como é que a gente justifica isso para a gente? Né? Eu chamei de ideologia, na psicanálise, esse curto-circuito, onde tem uma certa teoria, mas ela também é o respaldo de que as coisas não mudem. Você consegue explicar teoricamente por que elas não podem mudar. Então, por exemplo, se uma instituição de psicanálise tem uma crise, a gente tem um nome na psicanálise para crise, que é o furo no saber. E aí tem um furo, gente, e está errado quem não respeita isso, porque a vida é aberta, a vida tem contingências. Se você está achando uma porcaria o que está acontecendo, na verdade você não está em dia com a castração, que é um conselho da gente para, tipo assim, aguente o que acontece, né? Então ainda fica em dúvida a sua sanidade mental quando você acha que as coisas não estão tão bem, né? Então, mas isso não é comum, não é qualquer trabalho que funciona assim, né? Então, como é que a gente conseguiu construir esse arranjo específico? Agora, uma coisa que eu acho que apareceu ao longo das conversas que eu pude ter a respeito do livro é justamente que isso não é tão específico da psicanálise, né? Tem outras áreas onde isso é assim também, e em graus assim, mais cruéis, evidentes, onde, né, se você não der 200%, apesar de ter no papel você tem que dar só 100%, você não quer o seu trabalho. A psicanálise tem assim, uma literatura extensíssima criticando o neoliberalismo, mas eu nunca vi alguém argumentar
a gente fala isso, que pessoas que não podem pagar mensalidade em escolas de psicanálise não querem o suficiente a psicanálise. Parece um pouco, não parece com aquele argumento? Se você não ficou até o trabalho, depois que encerrou o expediente, você não quer o seu trabalho o suficiente, tem gente que quer mais que você. Como é que a gente consegue achar que a gente não tem nada a ver com isso e, ao mesmo tempo, falar isso? Né? Então, assim, para mim, essa palavra que a gente tem no marxismo para descrever a maneira como a consciência da gente se adequa, né, as nossas práticas se adequam ao ambiente de trabalho social que a gente está, para facilitar que a gente se reconheça ali dentro, é uma palavra ideologia. Então, pareceu que tinha a ver, né? Então, acho que, mas que não, talvez não se encerre só na psicanálise e... Pelo contrário, acho que muitos dos debates legais que a gente tem tido tem a ver com tornar esses problemas mais gerais, mostrar que eles são mais gerais, né? Inserir a psicanálise no mundo, né? Estou vendo que está chegando gente, então, avisando de novo, quem quiser fazer perguntas, está rodando papéis, escrevam perguntas para a gente poder, ao final, debatê-las, tá, gente? Eu acho, Gabriel, gostei muito disso que você fala, né? E eu gosto muito disso que você demarcou. A ideologia é o respaldo para que as coisas não mudem, né? E eu acho que uma das maneiras da gente conseguir mudar essas condições é justamente não naturalizar essas condições, né? Então, eu acho que o seu livro coloca um pouco a contrapelo, né? A forma como a psicanálise se organiza e muitas vezes coloca para fora a crítica, né, ao neoliberalismo, a crítica às condições de produção que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, em relação a si própria, não faz o que a gente chamaria de autocrítica, né? A autocrítica não é realizada para dentro e isso vai construindo um lugar em que a gente tem uma certa ortopedia moral do que é usar os conceitos, né? Então, a gente não fala de condições de produção, a gente fala da castração, a gente não fala da meritocracia, a gente fala que não desejou o suficiente, né? E isso vai instaurando um certo tipo de fazer clínico que está mais ligado a uma adaptação neoliberal e a um apagamento do trabalho do analista enquanto um trabalhador, do que o contrário, né? E eu acho que isso o seu livro traz, no termo desejo de psicanálise, uma resistência a essa condição, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa resistência. Eu acho que isso é importante dizer, porque assim, eu acho que a primeira impressão que a gente tem desse debate pode ser algo do tipo assim, tem a psicanálise, tem essa prática super legal, e a gente está querendo falar de outra coisa. A gente está querendo botar a psicanálise a serviço de uma outra discussão, que é a política, né? E aí tem outras questões sociais, ideológicas, de produção. E eu acho que a ideia de enquadrar o livro sobre essa ideia de desejo de psicanálise é porque eu acho que é muito melhor a gente pensar pela via inversa, que é, quanto melhor a política, melhor as condições de uma prática, né? Tipo assim, qualquer profissão, qualquer trabalho que você tenha, se você está totalmente à mercê da competição com outras pessoas que trabalham na mesma coisa que você não tem nenhuma segurança, você não tem nenhuma condição de respirar com calma. Os mesmos espaços onde você vai fazer formação é onde você vai se qualificar ao olhar dos seus pares para receber pacientes. Tudo misturado. Qual a chance de que a prática que você vai ser capaz de sustentar é aquela que está mais, digamos assim, livre, para poder se conhecer, para poder explorar o que ela pode ser e tudo mais? Então, eu acho interessante, acho que é muito importante assim, argumentar o caminho inverso, que é, sem uma política mais radical, sem a gente, inclusive, aprender com a herança política muito mais longa, né? Porque enquanto Clarice falou tudo, tem uma razão de porquê. Tem centenas de anos, de milhares e milhares de pessoas que chegaram à ideia de que falar de produção é uma coisa que ajuda. Não vai ser a gente falando de desejo, e castração e transmissão há 30 anos que vai substituir isso. É melhor a gente aprender com o pessoal que sabe e ver como isso influencia o nosso campo, do que achar que a gente vai reinventar a roda e vai ser melhor ainda, porque nós somos um floquinho de neve que precisa de uma teoria própria. Todos os outros trabalhos do mundo se beneficiaram de pensar a partir da luta de classe, da dimensão produtiva, da reprodução social, não sei o quê. A gente não. A gente só consegue discutir nossas instituições se a gente tiver uma teoria só nossa, que não dialoga com mais nada. Então, a ideia de que a gente se dissolver um pouco mais no mundo, né, a gente ficar mais poroso para entender os nossos desafios como desafios que fazem parte dos desafios políticos da nossa época, a ideia é que isso aumenta a chance da gente fazer uma boa prática, de ter uma escuta melhor,
da gente não estar com o rabo preso, porque tem que, ao mesmo tempo, atender uma série de outras questões. Então, pensar que... Eu acho interessante pensar que isso é uma discussão de psicanálise. Se você se interessa pela psicanálise, você acha que a psicanálise precisa ser capaz de se repensar, estar à altura do seu tempo, ter boas práticas, o analista poder atender, fazer a livre associação ser viável, poder escutar seu paciente? Se você acha isso, então você precisa fazer esse debate. E não é um debate adicional. Então, aquele argumento também é um argumento que muitos psicanalistas fazem, de que, mas isso é um debate sociológico, não está na clínica. Não, é o contrário, isso é um debate sobre as condições materiais da gente ter clínicas, uma prática clínica, né? Então, eu acho que assim, desejo de psicanálise nesse sentido de que essa discussão política, ela evidencia o desejo das pessoas não de ser analista, ou seja, de viabilizar essa pequena prática para si, mas que a psicanálise possa subsistir, né? Porque a psicanálise existir é mais do que eu ser capaz de atender. Os outros serem capazes de atender, ela ser capaz de se reinventar, como ela já se reinventou tantas vezes, ela ser capaz de se reinventar a partir das pessoas que a gente está escutando, e não porque a gente precisa ticar uma caixinha para poder participar de certos debates, né? Então, é uma coisa mais intrínseca. Eu acho que a ideia era essa, de deixar isso mais intrinsecamente ligado, né? A política e a prática clínica e a evolução da teoria também, né? É interessante porque isso, me faz pensar que na formação em psicanálise a gente normalmente divide, né, faz algumas divisões assim, textos metapsicológicos do Freud, que são os textos teóricos, textos sociológicos, que são os ensaios, e artigos sobre a técnica, né? E eu acho que talvez essa ideia do desejo de psicanálise é justamente poder articular, pensando que a clínica não está separada do social, o social não está separado de uma certa construção dos conceitos, e essas coisas se articulam, né? Se a gente pegar o próprio Freud, né, e a forma como ele vai nomeando os conceitos dele, a gente vai percebendo que os conceitos que o Freud nomeia, eles têm um certo decalque social, né? A forma como ele vai interpretando as relações do ego com o id tem a ver com a forma como os estados europeus se organizam entre guerras, né? A gente vai vendo que a teoria, na verdade, ela acompanha a forma como a sociedade vai se constituindo e se estabelecendo, né? E isso me faz pensar que a psicanálise construída ali naquela época em que a gente tinha um avanço de uma certa revolução burguesa acontecendo, vai produzindo efeitos teóricos que muitas vezes são arrastados para dentro da clínica mais como ideologia do que, de fato, como prática de escuta, né? E aí, eu acho que eu queria que a gente pudesse conversar um pouco nesse sentido, em como que a gente... uma das coisas que muitas vezes eu escuto mas você está fazendo militância na clínica. Essa escuta não é uma escuta militante, porque você está levando em consideração, por exemplo, aspectos feministas, né? A gente precisa defender um certo purismo psicanalítico, e talvez isso que seja ideologia psicanalítica, né? Seja defender um certo purismo da psicanálise acima dessas condições, né? E aí, como é que você escuta, por exemplo, um caso de violência doméstica dentro da clínica, sem poder nomear, porque a pessoa precisa nomear aquilo, porque aquilo tem que fazer sentido no seu sintoma, e você vai apagando essas possibilidades de construção, né? Nossa, eu acho isso aí, assim, exatamente esse acho que é o tipo de conversa que decorre desse princípio que a gente estava argumentando aqui, né? E eu acho assim, de novo, você vê, a gente não é uma coisa curiosa que vale a pena prestar atenção. Muitos outros trabalhos não seria necessário a gente fazer esse preâmbulo, porque não teria tanto discurso sobre a política, sobre o social, para você ter que encontrar um espaço para outra coisa, como a psicanálise, né, que é super saturada de discussões sobre o mundo social, não sei o quê. Muitos psicanalistas não acham que a política é necessária, porque eles acham que eles já estão fazendo política. Então, assim, isso dificulta a gente até, eu diria assim, essa articulação, né? Acho que é muito legal você mencionar o Freud, porque não é como se as pessoas não achassem no nosso campo que a clínica, a teoria e as nossas formas de se organizar têm relação. A gente acha que a gente já resolveu esse problema, por isso que a gente não tem que voltar nele. Porque a gente já sabe que a escola faz essa mediação, a escola é uma instituição,
ela te ensina as coisas de psicanálise, ela protege essa herança que todos querem destruir, que seria a psicanálise, e ao mesmo tempo, pela sua inserção lá, você vai começando a cavar o seu espaço para a clínica e tal. Tem uma conexão, né? Essa conexão tem efeitos colaterais, muitos dos quais a gente já estava falando aqui, né? Muitos deles são impensados, porque ela é sustentada por uma teoria que a gente mesmo inventou, de por que é que tem que ser assim. Então é engraçado que não é nem que as coisas, eu acho que tem um consenso de que essas coisas não têm a ver, mas tem um consenso de que elas já estão resolvidas, né? E é dentro desse consenso que eu acho que vem essa impressão de que, bem, se vocês estão querendo politizar a psicanálise, vocês só podem estar querendo distorcer a clínica a partir desse compromisso. E de onde que as pessoas tiraram que a gente quer isso? Da prática delas, onde a gente já faz isso um pouquinho. Porque, assim, só para vocês terem uma ideia, vamos supor que você é um psicanalista que está atendendo há 2, 3 anos, não sei o quê. Eu atendo há 10 anos e volto e meia, olho no espelho e falo, meu Deus, será que você é um charlatão totalmente? O que você está fazendo? Será que é alguma coisa? É meio inquietante, angustiante você atender, não é um negócio muito simples assim. Então, imagina a pessoa que está começando ali. Você aprendeu, através da análise que você fez, que certos tipos de intervenção são intervenções psicanalíticas, às vezes porque elas foram super importantes para você. Você escuta isso o tempo todo nos relatos de caso clínico e na supervisão, que certas coisas são mais identificáveis como intervenções clínicas razoáveis, outras não são. Você acha que essa, né, assim, tem toda uma crítica da ortopedia na psicanálise, ou seja, nunca atue para sugerir, para normativizar, para dizer para o paciente o que fazer. Mas tem muitos jeitos de ser ortopédico na sua neutralidade, na sua... Vou soltar o guidão e deixa explicar para você mesmo por que você tem que fazer isso. Porque no caso de violência doméstica é correto você ficar quieto e falar assim, mas o que você entende por violência doméstica? Né? Da onde a pessoa tira o subterfúgio para conseguir dar um passo atrás e ir dormir de noite? E não ficar que nem eu, na frente do espelho, dizendo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Porque tanto a teoria quanto os espaços que a gente tem coletivos, eles ajudam a fazer uma certa cola. Então, a clínica está ligada a essa cola, né? E o que eu acho que talvez seja uma maneira alternativa de pensar, eu tenho pensado assim, acho que tem 3 dimensões onde você pode ver a política intervindo na clínica, você poderia separar assim, um pouco se você quisesse. Tem uma que eu acho que já é mais difundida, que é a questão assim, dos valores do analista. Tem gente que não consegue, por exemplo, eu lembro durante o movimento psicanálise pela democracia, sei lá, pessoas que se regozijavam de que não atendem bolsonaristas. Tipo, a pessoa gosta de que ela atende só um tipo de paciente. É uma questão moral, sei lá, como você queira dizer, pessoal, que faz uma seletividade do que você está disposto a escutar ou não, num nível, assim, dos seus valores. Né? Poderia ser político, poderia ser qualquer outra coisa. Não escuto botafoguense, não escuto flamenguista, não sei. Tem um outro nível que eu acho que é onde começa a interessar, de fato, que, assim, eu acho que se você tem alguma experiência política, uma coisa que desaparece rapidamente é uma ideia que eu vejo circular muito em debates, que é a ideia de que, por exemplo, se você luta no campo das lutas feministas, das pautas antirracistas, você fecha o seu mundo, né? O pessoal vai falar que você está fechado numa identidade. Isso é uma coisa tão absurda. Qualquer pessoa que se envolve em luta sabe que qualquer pauta aumenta o tamanho do mundo. Tipo assim, se você luta com qualquer coisa, você tem que lidar com mais coisas. Seu mundo cresce de tamanho. Então, a ideia de que uma pessoa politizada na clínica escutaria menos claramente, tipo assim, já denuncia a falta de intimidade da pessoa com o mundo político. Porque a luta política, ela obriga você sempre a lidar com mais coisas. Né? Ninguém está interessado em lidar com a pauta feminista para tornar as pessoas mais parecidas, mas para poder aumentar as dimensões e que você leva em conta quando você escuta alguém. Então, é óbvio que você ser mais politizado vai melhorar a sua escuta. Você vai escutar mais coisas. Não é sobre... Eu vou escutar desse jeito. É o contrário, né? Você vai ter que escutar mais elementos, mais dimensões da vida da pessoa. Muda nesse sentido, enriquece. Né? E tem um terceiro nível que eu acho que não é o mesmo que esse, porque esse já é um nível, digamos assim, da influência, né, do tamanho do seu mundo político, no tamanho da sua escuta, mas tem um prévio que esse, que é que se você não se atentar a isso, você não vai se atentar também às condições políticas do estabelecimento da clínica, que eu acho que é uma coisa prévia. E é uma terceira dimensão onde a política entra, que é,
Cara, se você só depende das redes de encaminhamento que você constrói através das famosas corporações de ofício dos psicanalistas, as escolas com seus bambambãs, isso aqui vai chegar a um certo tipo de paciente, né? Então você só vai escutar um certo tipo de coisa. Assim, você não precisa ser psicanalista para saber que se você tem uma amostragem muito seletiva, a tendência é que você vai generalizar o que as pessoas são, como elas sofrem, de uma maneira errada. Né? Se eu só escuto pessoas brancas da Zona Sul, do Rio de Janeiro, e o problema delas é se vão fazer segunda graduação, não vão fazer segunda graduação, não sei o quê, eu vou achar, gente, hoje o jovem, o problema dele é a segunda graduação, é essa escolha. Como ele vai fazer para parar de receber a mesada e pensar se ele quer fazer uma segunda graduação ou não, entendeu? Tipo, a seletividade, a sua capacidade de tornar a sua clínica acessível é condição também, novamente, para enriquecimento, não da escuta de um caso, mas de casos em geral. Então, novamente, é uma maneira da política organizada, porque nada disso muda uma pessoa sozinha, influir no destino da psicanálise, na sua prática. Puristas somos nós, né? No sentido de quem está interessado que a psicanálise avance nos seus conceitos, na clínica, no sentido mais estrito, é quem quer levar em conta a realidade onde a gente está. Quem não quer levar já está satisfeito com alguma impureza, o contrário, eu diria, né? Assim, nesse sentido de está satisfeito que a coisa, o arremate já está bom, né? Falei pra caramba, gente. Eu gosto desse assunto. Você está aqui para isso, para falar. E não é no divã, né? De repente, sou um pouco analítico. Você está aqui para isso. A sessão é sua. Mas vamos lá. Eu fiquei pensando, Gabriel, nisso que você diz, que essa coisa da minha clínica testa, né? A minha clínica testa que o jovem hoje em dia, minha clínica testa aqui, né? E que diz de uma tentativa, que eu acho que é o que você trouxe no livro, de universalizar diretrizes simbólicas, que são de um território, para né, o universal humano, né? Que é uma coisa que a gente vai aprendendo, por exemplo, dentro das escolas, ou quando a gente vai se aprofundando em determinado autor, né? Quando a gente vai ler o Lacan, por exemplo, que é um autor, enfim, estruturalista, localizado ali numa certa perspectiva francesa, e que muitas vezes a gente tenta adaptá-lo ao contexto brasileiro sem levar em consideração um pouco as diferenças, por exemplo, que o contexto brasileiro tem em relação às condições de trabalho, em relação aos direitos humanos, em relação a organizações políticas e a forma como elas se estabelecem, né? E aí eu fiquei pensando que isso casa um pouco com a ideia institucional de neutralidade do analista, né? Então, se o analista é neutro na clínica, logo a sua instituição também deve ser neutra para que ele preconize uma certa escuta. E essa neutralidade vai levando um pouco para um campo, muitas vezes, mais adaptativo, né? Você ficou falando, eu lembrei de um texto do Eduardo Mascarenhas, em que ele dizia da classe social dos analistas, que fica apagada pelo fato de que ele escuta pessoas da mesma classe social que a dele. E aí ele generaliza essa classe social e entende essa classe social como um universal, né? Em contraposição a isso, você traz um outro nome, que eu gostei muito, que é essa ideia de uma perspectiva genérica da psicanálise, né? Que eu acho que vem do Marx, né? Dessa ideia do genérico do humano. Eu queria que você falasse um pouco disso. Tá. Essa questão do neutro, né? É engraçado. Tem um artista, acho que mora em Minas agora, Henrique, que ele fez uma obra que me influenciou muito. Eu achei assim, muito impressionante. Ele pegou uma guitarra e aí ele toca todas as maneiras de você tocar a nota ré na guitarra. Só que, gente, tem, sei lá, centenas de maneiras. E umas não tem nada a ver com a outra. Então, você vê ele quase morrendo para ficar uma nota só tocando, entendeu? Você está escutando só um som, você fala, não, é um samba de uma nota só, né? Mas, cara, o que o cara tem que fazer com a guitarra, com o pedal, com isso, com aquilo, para conseguir que uma nota só soe, é muito trabalho. E eu tenho a impressão que um bom jeito de começar a discutir a neutralidade do analista é pelo samba de uma nota só, nesse sentido, assim, que, na verdade, só porque você está escutando uma constância, não quer dizer que o trabalho que está dando embaixo daquilo é sempre o mesmo. Pode ser totalmente diferente, né, de cada momento para você manter isso. E eu acho que
uma das dificuldades que eu vejo muito conversando com companheiros de profissão é que, como isso não é uma coisa tematizada, a gente não tem arcabouço teórico assim, para discutir esse tipo de trabalho de sustentação dessa posição em relação a um caso específico. O que você tem que fazer para aquele caso a pessoa poder estar perante um estranho numa certa condição onde o que ela fala pode pertencer a um certo circuito, onde ela pode se escutar de novas maneiras, as intervenções vão vir de um lugar diferente e tal. O trabalho que dá para essa prática funcionar, como isso não é uma coisa que a gente tematiza muito, parece que devia vir gratuitamente, é uma coisa normalmente ligada à ética e à moral, né? É muito curioso, porque assim, não são muitos campos que explicam o seu trabalho pela ética. Você tem um código de ética, você concordar, a gente assim, tipo, na moral, não vamos fazer isso, aquilo é absurdo, não sei o quê. Não é a mesma coisa de descrever a técnica pela ética, né? Como se ela fosse algo da sua relação com a existência, né? Tem nenhuma mediação. Muitos psicanalistas pensam assim o que eles fazem, né? Então, a primeira coisa que eu acho curioso é que tem esse trabalho que é apagado, que a gente não sabe muito bem como descrever. E aí, quanto mais heterogênea, fragmentada, diversa é a situação na qual você se encontra com alguém, né? Se você não atende num consultório particular, onde a pessoa reconhece todos os símbolos que estão no consultório como sendo neutros, porque são da cultura dela, ela não se sente inibida, né? Ela não foi revistada na entrada do prédio, porque isso acontece no Rio de Janeiro bastante, analistas que têm consultórios em prédios chiques, as pessoas pretas que vão fazer análise são as únicas que são interfonadas. Você acha que isso não influencia o seu analista não se importar que você é interfonado para chegar no divã e outro paciente passa na frente, não é? Né? Se o analista não escuta isso, como é que ele vai escutar você? Né? Então, se esse trabalho todo de tornar a análise viável não tem conceito, não tem nome, isso dificulta para quem precisa fazer esse trabalho saber que você variar, você adaptar, não é necessariamente um sinal de que você está abrindo mão da neutralidade, né? Eu acho assim, um dos motes do livro foi essa ideia, assim, para não botar em termos técnicos, né, seria algo do tipo, que tipo de vínculo, que tipo de parceria o analista estabelece com o analisando que é anterior à transferência, né? Porque a gente chama de transferência esse vínculo que já é assimétrico, ele já diz respeito mais ao paciente, você tem um manejo desse negócio, você não está nele, a gente tem outro nome para caso o analista não consiga fazer essa separação, né? Então, tudo partiria de um estranhamento do nosso lado, a gente quer preservar essa distância, né? Mas para a clínica funcionar, o trabalho que a gente faz não é esse. A gente estava falando disso, né? A gente faz sala, a gente recebe as pessoas. Pelo amor de Deus, está trabalhando com alguém, né? Como é que a gente chama essa mão que você estende, né? E que a outra pessoa estende do outro lado e que não atrapalha, pelo contrário, viabiliza o percurso, né? Se você não está atento a toda essa dimensão que fica meio invisibilizada no nosso trabalho, fica muito difícil a gente poder, inclusive, democratizar o acesso à psicanálise. Porque, a menos que você encontre essas condições sociais onde isso não é um problema, você não vai sentir que você se adaptar, né? Tem analistas que atendem em casa. 90% desses analistas atendem em casas que têm um cômodo separado, que eles ganharam grana suficiente, de alguma maneira, para ter um cômodo para ser um consultório. Mas se você mora numa kitnet e você precisa, para não ter uma clínica só online, atender em casa, é um problema as pessoas irem na sua kitnet que você botou... A pessoa está disposta, você está disposto, qual é o problema? Né? Mas é um tabu total, que você adapte a psicanálise, estenda a mão que você pode estender para o paciente nas condições sociais que você está, como se fosse um gesto seu de alguém que quer que a clínica seja viável, né? Tem um desejo que a psicanálise continue existindo, e não uma inibição de que já que você não pode ter as insígnias, a imago do analista, inclusive a Clarice tem um texto ótimo sobre isso, essa imagem do analista, só que você não consegue sustentar isso, parece que você não sustentou a psicanálise, né? E eu acho que o nome mais interessante para pensar essa coisa meio ambígua, que é como é que eu posso ter uma relação com o paciente que não é dentro da clínica ainda, não é porque o caso ou o atendimento está em curso, né? É uma coisa meio subreptícia. O modo que, na tradição marxista, a gente discute essa espécie de abertura do trabalho para a humanidade, para além do conteúdo do trabalho, é pela ideia do genérico, é aquilo que é meio de qualquer um. Você não está fazendo isso como psicanalista, está fazendo como qualquer um, né? Então, foi um pouco por isso que eu quis... A resposta veio a volta por Bangu, mas é por isso que eu usei essa palavra no livro.
e que não é uma contraposição com a especialidade, né? Eu acho que isso que é importante, porque eu sinto que no nosso campo a gente confunde especialidade com especialismo, né? Então, uma coisa é você ter um trabalho e você se aprofunda nesse trabalho, você aprende a forma como você vai escutar, você aprende a forma como você organiza o seu trabalho. Na psicanálise, parece que a gente faz isso muito individualmente, né? Então, você começa a atender e aí você tem lá o seu percurso de análise e, de alguma maneira, no começo dos seus atendimentos, você imita o seu analista, né? Porque você não tem outro lugar de referência. Então, você pensa, essa intervenção deu certo para mim, essa pessoa está falando uma coisa mais ou menos parecida com o que eu acho que talvez eu estivesse falando lá na minha própria análise, vou fazer esse corte, né? Então, tem uma coisa de você ir aprendendo, como em qualquer profissão, a partir de uma certa imitação, e depois você vai criando um próprio estilo, e depois você vai se sentindo mais à vontade para arriscar umas coisas ou não, e aí você vai tentando se articular nesse campo, né? Isso constrói uma especialidade, né? Mas isso não é tão específico a ponto de não ter um comum com outros trabalhos, né? A ponto de não ter um comum com outras atividades humanas que são realizadas, assim, né? E acho que uma outra coisa que me chama a atenção é isso que você traz sobre as condições sociais do analista, né? Então, parece que muitas vezes, para você se identificar e se nomear como psicanalista, você tem que pertencer a uma certa classe social. Parece que a classe social vem antes do trabalho, né? E aí a gente tem, nesse processo que eu gosto de chamar de proletarização da psicanálise, mas a gente pode pensar em democratização da psicanálise. É um processo que faz com que cada vez mais analistas de outras classes sociais estejam se apropriando da psicanálise como ferramenta de trabalho e não mais pessoas que vão ser atendidas em clínica escola ou nas clínicas sociais das instituições, né? São pessoas que querem usar a psicanálise como uma ferramenta de trabalho. E isso tem reformulado o que é um psicanalista, né? E quais são as condições possíveis para se realizar um atendimento. Eu fico pensando quanto que isso vai produzindo mudanças, por exemplo, para a gente pensar o manejo da transferência na clínica, que é algo que você traz, e, inclusive, a construção do próprio caso clínico, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque no capítulo 5, quando você fala da economia política na clínica, você traz a construção do estudo de caso como um resultado de trabalho nesse sentido. Nossa, não, acho que tem muita coisa aí que vale a pena conversar, porque, assim, uma coisa que eu e a Clarice, a gente já vem conversando há muito tempo, e eu acho que, assim, talvez um dos grandes... Até para dar o contexto, assim, né? Uma das coisas que a gente está envolvido, que a gente aqui mencionou, que tem pessoas aqui que, inclusive, já fazem parte, que é a coletiva Psicanalista e Trabalha, que é uma coletiva criada, já tem mais de um ano, né? Para a gente discutir, enquanto psicanalistas, o que a gente precisa para melhorar nossas condições de trabalho. Que, de novo, parece uma coisa meio corriqueira, no sentido de que, até aí, qual categoria não passou por isso? Qual profissão não teve, pelo menos, um grupo interessado nisso, né? Mas na psicanálise isso criou um baita rebuliço, porque até a ideia de que a gente trabalha, como vocês têm que ver, a gente tem que ficar voltando nesse tema, porque não é bem estabelecido, né? Enfim, uma das coisas que eu acho que ficou muito clara nesse processo, e até se eu usei a palavra antes, mas acho que o que você falou é muito melhor, né? Tipo, quando a gente fala, poxa, para democratizar a psicanálise, a gente precisaria pensar nas condições de trabalho. Mas eu acho que não é à toa que, por exemplo, a neutralidade da psicanálise foi muito pensada na sua ideologia com a questão da democracia. Porque tem um binômiozinho muito fácil que é democracia tem a ver com respeito às diferenças. Então, a psicanálise tem a ver com o respeito às diferenças. À medida que elas se apresentam na minha frente, eu tenho que ficar neutro em relação a isso. E, pelo contrário, a gente da CPT é muitas vezes entendido como os que não respeitam a diferença. Porque para que ter tanta conversa sobre o que tem que fazer, não tem que fazer, o que está bom, o que não está bom? Parece que pelo contrário, é ativo demais, né? Então, eu acho interessante, porque proletarização da psicanálise quer dizer, olha, gente, a situação real da prática da psicanálise hoje,
independente do que vocês queiram fazer, né? Democratizar parece sempre uma coisa muito benéfica, nós vamos abrir para os outros. Ninguém tem o poder de abrir para os outros, já está aberto, né? A formação hoje dos psicanalistas é diferente, a relação com a universidade, com a teoria, com os desafios que as pessoas encontram na prática, tudo isso já é muito diferente, já não é mais como foi. E não adianta querer proteger ou não proteger. Então, acho que proletarização é muito melhor porque dá para ver que o problema da gente é estar à altura desse processo mais profundo e não simplesmente fazer uma escolha ou não fazer uma escolha por uma coisa mais democrática ou menos democrática. Eu acho que isso não é o caso de fato, né? O que eu queria pontuar que tem a ver com isso de uma forma que eu acho que é interessante, que é o seguinte, a democratização, outra razão de por que isso vai muito bem com o nosso modo mais espontâneo de pensar, é que a democracia ela é muito boa para o outro. Então, é muito importante a ideia do outro, né? A diferença é do outro, né? Inclusive, a democracia vai muito bem até aparecer um outro que não quer participar desse jogo, ele quer fazer outra coisa. Aí ele é o fundamentalista, ele não pertence nesse campo, né? Mas o marxismo não pensa a partir do outro, pensa a partir do nós, né? Pensa a partir do comum. O comum não é o comum dos outros. Se você só consegue pensar na política para os outros, ou seja, aquilo nunca vai fazer você perder nada, nunca vai mudar a sua posição, se também não vale para os seus pares, é muito difícil que tenha qualquer relação com o marxismo, que a política da gente, a ideia do comum, por isso que tem uma certa oposição entre o comum e o demos, né? E eu acho que, assim, para mim, isso vem de uma convicção. Tem uma anedota que eu achava muito interessante da história da psicanálise e o Lacan e tal, que teve uma vez que esse psicanalista famoso, Jacques Lacan, tinha criado uma instituição, ele foi dissolver essa instituição, e aí ele decidiu sozinho que ia dissolver, porque não precisa mais. E aí tinha esse marxista que estava na sala, um marxista francês famoso, e aí ele falou assim, pô, mas vocês não precisam... vocês já pensaram como isso vai reverberar nos analisandos? E aí o pessoal falou, não, mas isso não tem nada a ver, né? E ele falou, pô, mas os analisandos são os professores de vocês estão aqui porque vocês escutaram as pessoas, elas deram as ideias tudo para vocês se formaram porque vocês estavam do lado de lá. A comunidade analítica inclui as pessoas que fazem análise. Por isso também essa ideia do desejo de psicanálise, eu acho que por que ela não é só a vontade dos analistas de fazer o bem para a psicanálise? Porque, assim, tem muito mais analisando do que analista no mundo, não tem? Tem muito mais gente que faz análise do que gente que quer virar psicanalista. Quem faz análise é tão doido quanto analista, gente, porque, assim, não no sentido técnico, às vezes mais, mas, assim, no sentido de que é uma coisa muito esquisita querer participar dessa prática. E toda semana no negócio, aí alguém pergunta para você, o que você está fazendo? Estou fazendo análise, ninguém sabe explicar direito por que funciona, o que é. Claramente não existe se as pessoas não tiverem engajamento com uma coisa que elas não sabem explicar muito bem. Então, esse engajamento é parte do que faz a psicanálise existir. Então, a ideia desse desejo de psicanálise também envolve o fato de ele ser um desejo que é distribuído de forma comum entre os analistas e os analisandos, né? Então, por exemplo, o paciente que vai, talvez, fazer análise, achou que ia fazer análise num prédio comercial chiquérrimo, me descobre que o analista com quem ele tem transferência, que resolveu atender ele em casa para poder viabilizar a análise, atende num lugar que os símbolos sociais são totalmente diferentes. A pessoa, pelo engajamento com a psicanálise, que ela vai comprar aquilo, quem sabe aquilo aparece na análise, depois vai sonhar com aquilo, sabe o que vai acontecer, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem muito pouca teoria também sobre o quanto a prática da psicanálise envolve a gente fala que o analisando trabalha, porque o Freud usou esse termo, que o trabalho do sonho, o trabalho do não sei o quê, a elaboração. Mas não nesse sentido, no sentido de que para a eficácia da psicanálise acontecer, ela depende de um engajamento ativo das pessoas, né? E eu acho que vários debates que a gente tem sobre preservar a psicanálise da sua proletarização, se a gente deixar correr solto, gente, vai acontecer coisas terríveis. Se as pessoas agora tiverem acesso à psicanálise, etc. e tal, o que vão fazer com a nossa prática preciosa, decorre de uma descrença muito grande de que do lado de lá, né, de dentro do divã, vem também um desejo de que a psicanálise exista. Né, e que o interesse difuso das pessoas com a psicanálise é tão legítimo quanto esse interesse do expert que supostamente detém um monopólio sobre a preservação e transmissão daquilo. Né. Isso é, inclusive, a razão também de por que eu acho assim, que o caso clínico é uma coisa, dentro especificamente da psicanálise lacaniana, que vale a pena a gente pensar o destino disso, assim, né, porque
será que as instituições de psicanálise, ou de forma mais geral, né, as organizações onde a gente debate, onde a gente se organiza e tudo mais, elas deviam ser organizações de analistas, pura e simples, né? Tipo, você reconhecer a especialidade sem a divisão total do trabalho, o expert, não sei o quê, coloca em questão isso de alguma maneira também, né? Eu fiquei agora inibido aqui, vi que ela tem uma plaquinha ali. Não, mas era isso mesmo, já falei o suficiente. A Ângela veio mostrar, faltam 30 minutos. E aí, então, eu estou lembrando vocês também que quem quiser fazer perguntas para escrever em papelzinho, para a gente poder ler aqui. Mas Gabriel, acho que eu gosto muito dessa ideia, né, de que, assim, é isso, né? Às vezes a gente recusa que a psicanálise é um trabalho porque a gente fala, porque quem trabalha é o analisando. Mas é a gente que é pago. Então, a gente é pago por um trabalho que não é a gente que faz. E aí eu fico meio, isso é estranho. E no seu livro você fala dessa unidade de trabalho, né? Entre o analista e o analisando, eles fazem uma unidade de trabalho a partir de um certo pacto da existência do inconsciente, né? Então, a gente está aqui apostando que tem um negócio que funciona de um jeito meio diferente e eu estou aqui tentando escutar como é que esse jeito diferente funciona na sua cabeça, né? É um pouco isso. E aí eu fico pensando quanto que poder, então, entender que esse trabalho é uma espécie de direção do trabalho, né? Eu fico pensando que o analista ele é um pouco a pessoa que dirige o trabalho do outro, né? Um coordenador, né? Do seu próprio trabalho, que vai, de alguma maneira, testemunhar as suas elaborações, que vai, depois, atribuir um certo valor às suas elaborações na construção do caso clínico, né? O caso clínico ele é uma espécie de formalização de que um trabalho aconteceu ali, né? De que um trabalho aconteceu ali para aquela pessoa se apropriar das suas próprias condições psíquicas, né? Que eu acho que é uma coisa fundamental, assim, hoje em dia, que tem pouca reverberação, né? E aí, eu acho que eu queria, talvez, retornar essa discussão para a questão institucional, já que a gente está chegando um pouco nos finalmente, porque isso muito dificilmente aparece nas instituições, né? Os casos clínicos, por exemplo, são tratados muito numa perspectiva de uma certa lógica do segredo, de uma certa lógica da supervisão. Então, essa ideia do sigilo, por exemplo, atravessa essa lógica do segredo, né? Então, eu vou fazer supervisão com uma pessoa que eu suponho que tenha um saber muito maior sobre a clínica do que eu, e eu quero aprender com essa pessoa como é que faz, né? E muitas vezes o que aparece em supervisão, por exemplo, é as condições de trabalho que estão apagadas do debate institucional. Eu acho que tem assim seria muito interessante, acho que tem gente que já fez isso, inclusive. Vai sair, inclusive, mais para frente aí um livro sobre uma etnografia das escolas de psicanálise, que eu acho que vai ser muito legal. Mas, assim, eu acho que se interessar por esse circuito faz muita diferença, né? Porque você vê como que... assim, para mais uma vez responder, fazendo um grande desvio, uma coisa que a gente fez na CPT no começo, eu acho que, para mim, assim, cada vez mais eu tenho achado que a ressonância entre essas duas coisas é maior do que eu pensava. Assim. Quando a gente resolveu formar esse coletivo, esse grupo, né, a primeira coisa que a gente fez foi perceber que um grupo pequeno de psicanalistas não teria como realmente saber o que está acontecendo com essa categoria, porque ela é muito diversa. Né? Então, ela junta gente que está vindo de situações muito diferentes. Então, se a gente simplesmente se perguntasse, do ponto de vista da gente ali, o que a gente podia fazer para melhorar nossas condições de trabalho, ia ser uma dessas amostragens muito deformadas. Então, a gente resolveu fazer uma coisa chamada uma enquete. A enquete é um dispositivo que tem uma tradição muito longa no marxismo, né? Normalmente é conhecido como enquete operária. E o modo que a coisa funciona é que você faz uma pesquisa, então você começa a levantar dados sobre a situação, sobre a realidade, só que diferente de uma pesquisa acadêmica ou de um censo, a sua proposta é juntar todas as respostas, sistematizar e devolver para as mesmas pessoas que preencheram a pesquisa. Né? Então, tem essa fase da devolução para reuniões com as pessoas, onde elas então recebem de forma coletivizada algo que elas entregaram de forma individual. Eu falei de mim.
eu acho que a situação é tal, né? E a gente fez a enquete com os psicanalistas, então muitos psicanalistas responderam, não, minha situação é tal, eu penso assim, penso assado, tudo anônimo. E aí, de repente, eles foram convidados para participar de reuniões em vários estados do Brasil, porque a gente teve mais de 1.000 respostas dessa enquete. A gente conseguiu criar grupos em sei lá quantos estados do Brasil para devolver para as pessoas o que essas 1.000 pessoas responderam. E aí, de repente, a pessoa está situada num lugar que ela podia não achar. Por exemplo, a relação no senso comum, a relação da psicanálise com a religiosidade, com a espiritualidade, seria uma espécie de questão tabu resolvida. Claramente, a psicanálise não tem espaço para questão nenhuma religiosa. Você vai ver a religiosidade, espiritualidade e vida religiosa das pessoas, claramente é muito mais diverso. Então, alguém que achou que ela era tipo uma exceção, quando recebeu, viu que talvez não fosse. Ou alguém que achava que estava numa posição que era consenso, quando recebeu as respostas, viu que não era. A mesma coisa a regulamentação, que também seria um consenso que ninguém se interessa. De repente, a resposta não foi tão simples. Esse processo de você... Porque eu acho que tem a ver com coordenar alguma coisa, mas você não está dando o conteúdo daquela coisa, mas quando você recebe ela de volta, ela tem uma forma que você nunca poderia ter dado sozinho. Eu acho que isso aí parece muito com o que a gente faz já. Né? Eu acho que, assim, inclusive acho ótimo, porque parece que a psicanálise talvez esteja inserida na longa história das enquetes. E a gente realmente faz isso, a gente escuta uma pessoa, você leva aquela escuta para outros espaços, onde aquele pequeno material é comparado com outros, né? Aquilo influi na escuta das pessoas no futuro. Eu acho que assim, é como se a gente tivesse uma versão deturpada por boas e más razões, porque é uma prática muito específica, né? Uma coisa é problemas coletivos. E a pessoa está falando só disso. Outra coisa é o problema absolutamente específico daquela pessoa, o modo dela de sofrer. Essas coisas não se coletivizam com tanta facilidade. Mas encontrar um lugar num espaço social para a sua forma de sofrimento, uma coisa que a gente sabe é que isso faz efeito. Né? Então, seja a primeira forma, que é de 2 pessoas, seja que depois é a forma de uma comunidade inteira que leva a sério aquilo que na sua vida parece que só você vive e mal sabe nomear, né? Isso está muito integrado no que a gente faz. Então, assim, eu tenho a impressão que a prática que a gente acabou adotando na CPT como um método de trabalho político, ela devagarzinho foi revelando que ela também ajuda a gente a ler o que a gente faz de um jeito, talvez não seja à toa que isso, né, que o grupo cresceu tanto, hoje está no Brasil inteiro, consegue pautar várias conversas, se organiza mensalmente em vários lugares, inclusive aqui em São Paulo, dia 13, quem se interessar, fale com a gente. Então, eu acho que assim, é um desafio muito legal tentar entender esse quebra-cabeça, onde como é que é possível que tenha um trabalho que não deixa uma marca, no certo sentido, né? Ele media alguma coisa, claramente ele devolve algo, mas com um esforço muito grande para que o que tem ali já estivesse, de alguma forma, no que a pessoa trouxe, né? Esse exercício de escuta, para mim, ele tem uma afinidade muito grande com essa metodologia de organização marxista, assim. E por isso que eu falei que ia dar uma volta muito longa, mas tem a ver. E eu acho que, assim, por isso que eu também tenho a impressão que a ideia do caso clínico para a gente é uma solução provisória ainda, porque ela ainda permite uma separação tão grande do lugar de onde vêm as coisas e do lugar para onde ela volta, e cria essas intermediações que são um pouco monopolizáveis pela forma de organização que a gente tem, que é muito... Acho que o problema não é nem ser hierárquica, porque tem hierarquias que têm efeitos de outra ordem, né? Mas é uma forma de regulamentação da transmissão dos diferentes estatutos que a gente pode ter, que não é à toa que muitos analistas falam que tem a ver com a ideia da corporação de ofício, né, onde um aprendiz virava lentamente um mestre, não sei o quê, e o saber está muito ligado à condição de poder. Então, o supervisor ficar nesse lugar onde o saber dele também justifica o poder que ele tem, a pessoa media o quanto aquele material vai poder circular. Eu acho que quando a gente entende que talvez a psicanálise tem uma vocação de devolver para o mesmo lugar da onde veio a escuta, né, fica mais feio, talvez, assim, o que significa a gente botar algumas dessas cancelas no meio do caminho, assim, né, não sei. Eu acho que vai ficando mais evidente que a gente tem uma relação muito mais próxima entre clínica e política do que, de fato, a gente quer assumir, né? E eu fiquei pensando que a gente está o tempo inteiro aqui fazendo uma certa inversão, né? Assim, então, não é
não é o mestre que forma o analista, são os pacientes, né? Eu até lembrei de um texto que eu gosto muito da Radmila Zigouris, que é o Escola da Rua, e que ela fala isso, né? Ela fala assim, o que forma o analista são os seus pacientes mais difíceis, né? Então, essa coisa de que é um pouco o mecanismo de fazer com a ideologia, né? Então, você pensa que vem de cima, mas na verdade vem de baixo. Você pensa que as coisas se organizam a partir de uma estrutura mais enrijecida, mas na verdade ela vem da forma como as bases se organizam, né? E aí eu queria juntar uma pergunta minha com uma que chegou aqui do Gabriel. Primeiro, uma pergunta que é assim, né? O seu livro, ele foi publicado em inglês primeiro, em 2021, né? Pela ANUP. E aí eu queria saber, assim, de que maneira essa interlocução, né, com a Inglaterra, com os espaços que você circulou, fez diferença para talvez olhar para o território brasileiro de uma maneira mais estranhada, assim, né? E o Gabriel, ele pergunta assim, ó, como vocês pensam a formação do e da psicanalista a partir da leitura mais radical que o argumento do livro parece pressupor e desenvolver, né? O que é um pouco essa pegada do desejo da psicanálise. Sobre a questão do livro ter saído em inglês antes, foi, na verdade, por oportunismo, assim, oportunidade. Oportunismo talvez foi como eu achei que estava acontecendo, mas foi uma oportunidade porque um texto original desse livro tinha estado no meu doutorado e o meu orientador conseguiu o contato numa editora. E aí eu falei, bem, não vou passar a oportunidade. No meio tempo, a editora era uma oportunidade muito boa, então eu falei, não vou publicar meu doutorado, vou escrever outra coisa. Só que eu não tinha contato mais no exterior, nem nada, estava aqui, trabalhando e fazendo as minhas coisas. Então, eu falei, vou escrever uma coisa que é para o Brasil, mas a oportunidade que eu tenho está lá. Então, ficou uma coisa meio híbrida, assim. E, na verdade, o efeito foi exatamente esse, de você mandar uma carta para o lugar errado. Porque a circulação do livro fora do Brasil foi muito menos interessante, assim, por mais de ter feito muitos amigos, Eu acho que o principal efeito da circulação do livro em inglês foi aparecer pessoas que queriam traduzir para fora do inglês, na verdade. Então, o livro depois saiu em castelhano, saiu em russo. E, assim, só em lugares... assim, acho que isso é bem relevante. Só em lugares onde tinha uma juventude se formando em psicanálise com as suas próprias questões. Assim, não foi um livro que eu tive interlocução com pessoas que estavam bem estabelecidas. Foi muito pouco, assim, na verdade. Agradeço muito para as pessoas que não precisavam não têm esses problemas no dia a dia e ainda assim se interessaram. Mas, no geral, foram muito mais assim, grupos de analistas em diversas situações, tipo no Líbano, na Rússia, situações que não estão nem um pouco fácil para o psicanalista. No Líbano, com 290% de inflação, o preço da consulta ficou muito alto, de repente. Esses foram os contextos onde teve interlocução real. Assim, né? Então, assim, para mim, isso diz mais da inserção do nosso contexto brasileiro, de onde esses problemas surgiram para mim e onde eu quis contribuir para um movimento que já estava em curso. Né? Assim, eu vejo o livro como uma contribuição para uma conversa que já existia com muita gente. Né? E tem muita coisa que apareceu na última década, de muitos psicanalistas diferentes que estão pensando isso há muito mais tempo que eu, com muitas ideias maravilhosas. Então, já há uma conversa aqui. Eu acho que isso tudo atesta para o fato que essa conversa tem assim, vocação de ser uma conversa maior do que do Brasil. Assim. Até a própria CPT já fez seus contatos, né, com analistas na Rússia e não sei o quê, porque há um interesse, isso não é uma coisa regional nossa. E aí eu acho que isso, na verdade, de novo, do mesmo jeito que a gente estava fazendo essa inversão o tempo todo, não é a gente que está querendo tirar a coisa da psicanálise no seu lugarzinho bonito e trazer vários assuntos de fora. É que para avançar com a psicanálise, como a gente disse que ela era, bem, esses são os desafios, parece. Né? Mesma coisa com a questão acho, da neutralidade que a gente estava falando antes. A neutralidade não devia justificar um acesso internacional. Pois bem, essas questões concretas, não sei o quê, elas reverberam para caramba com contextos totalmente diferentes do nosso. Acho que é um argumento muito melhor para algum tipo de comunalidade do que o argumento de uma universalidade que a gente ganharia de berço, assim. Né? Teve isso. E tinha outra pergunta muito capciosa. Isso, o do Gabriel, que é como vocês pensam a formação do psicanalista a partir da leitura mais radical que o argumento do livro parece pressupor e desenvolver? Eu queria dividir essa pergunta, porque eu queria ouvir você também falando que isso é um debate que a gente tem aberto. Falando rapidamente, eu acho que assim, antes de qualquer coisa, eu diria que
mais importante do que saber como seria uma formação, eu acho que é recentralizar a discussão sobre a política na psicanálise do campo do consumo para o campo da produção. Então, ou seja, a formação é mais importante do que parecia. Então, tipo, há mais disposição para aumentar o consumo, no sentido de tornar acessível o que a gente faz, debates éticos e morais sobre fazer mais atendimentos, do que o debate que realmente tira o poder de onde ele está, que é que outras pessoas toquem a psicanálise. Né? Será que, assim, já andou bastante a ideia de que, não, a gente vai abrir as portas para formar tais pessoas. E vamos fazer isso, aquilo. Andou um passo esse debate, vai. Não andou muito, mas enfim. Mas tem uma discussão que está muito alinhada com o que a gente falou sobre a democratização, as diferenças e não sei o quê. O difícil, onde a gente vê que a política radical tem um limite em relação, né, cruza um limite que a política burguesa não cruza, é onde não é mais sobre o outro ter acesso, é onde a questão do comum começa. Quem está por cima tem que estar disposto a perder algum poder. Descobrir que como as pessoas vão discutir o que é importante num caso, o que as pessoas vão achar que merece preservar, não preservar num livro, num tema, você não vai ter controle sobre isso. E isso acho que a gente não andou nada. Então, eu acho que assim, a primeira coisa da proposta do livro, da influência na formação, é que eu acho, primeiro, aí é uma coisa, não sei quanto decorre disso, mas assim, talvez o buraco sobre esse problema seja muito mais embaixo, ou seja, criar formaçõezinhas pulverizadas não vai dar conta disso. Isso não vai alterar a relação de poder que a gente tem com o dispositivo que se criou ao longo do tempo para preservar que a psicanálise existe, com muitos méritos também, óbvio, não é uma crítica gratuita, né? Mas não vai superar alguns dos limites disso, e o que vai vir no lugar vai ter que levar isso em conta, vai ter que ser alguma coisa que é capaz de validar, circular, formas de se especializar, de passar pelo percurso, de ter rigor, mas ao mesmo tempo de estar disposto a descobrir que a psicanálise vai virar outra coisa. Né? Se você não quiser que ela vire outra coisa, provavelmente você não vai nem se engajar nesse processo. Né? Eu acho que isso... Então, assim, não entraria nem no quesito específico do como vai ser a formação, mas eu também queria que você falasse um pouco, porque eu acho que é um assunto que já tem muito acúmulo também. Eu acho que tem uma coisa interessante, que é, por exemplo, quando a gente começou a ver as políticas de cotas nas escolas de psicanálise, eu fiz um breve estudo junto com outros colegas, com Aline Rubim e Augusto Coraci, sobre como que os sites das escolas divulgaram essas cotas, né? Cotas raciais e tal. E é interessante porque a maior parte das escolas fala assim, a psicanálise não tem nada a ver com racismo, nós não somos racistas, mas nós temos que dar conta das consequências do racismo na nossa sociedade, então estamos abrindo cotas e tal. E aí tem uma repetição que vai acontecendo, que é a psicanálise, então, não se entende como racista, mas entende que é importante que ela lide com essa consequência. E isso é problemático na medida em que é isso. Então, pessoas de outra classe social ou pessoas né, de um outro lugar entram nas formações, mas elas não podem exercer as suas diferenças dentro das formações. Elas precisam se adaptar a uma formação que já está pré-estabelecida e organizada, e isso não as convoca no seu lugar de indivíduos mesmo. Né? Então, a formação passa por um processo de alienação da pessoa da própria origem, né? O que é totalmente anticlínico, porque se você, dentro da clínica, pressupõe que a pessoa precisa, então, de alguma maneira, encontrar os rastros da própria origem para poder se ressignificar, dentro da formação, parece que o que acontece é apague a sua própria origem para se tornar analista. Né? Isso é conflitante. Né? Então, eu fico pensando que a formação ela precisa minimamente ser clínica, talvez, né? Minimamente compor com essa condição de que a psicanálise está inserida na sociedade e, estando inserida, ela também compõe com racismo, classismo, questões de gênero. Né? A psicanálise levou a misoginia né, enfim, anos e anos de misoginia dentro da psicanálise, de analistas falando você não é mulher o suficiente porque você goza com seu clítoris. E isso está nos textos freudianos. Né? Então, você poder criticar a psicanálise e continuar psicanalista é bom demais. Tem uma outra pergunta aqui do Saulo que eu queria trazer. E, uau, tem uma pergunta grande, gente.
E a gente também, gente, para não esquecer, tem uma sessão de autógrafos, tá? Depois ali na Livraria Travessa, logo depois daqui, a gente tem 10 minutos. Então eu vou ler as perguntas. A pergunta do Saulo é: na tradição lacaniana, o desejo do analista mira a diferença absoluta e a travessia de uma análise levaria à constatação e à experiência da inexistência do grande outro. Como coincidir esse horizonte ético com o comum, o genérico e a política? E aqui a gente tem uma pergunta maior. Vou ler. No livro, há a defesa do mecanismo do passe como forma de a psicanálise continuar se atualizando e continuar tendo capilaridade na clínica, na instituição e com a crítica. Sendo assim, e pensando sobre as recentes denúncias de assédio no meio, 1. O fim da análise, como os mecanismos de transmissão, testemunho, etc., produzidos no passe, significa que o analista seja mais permeável a perceber e receber as críticas do lado social? De forma semelhante a como dizer-se marxista permite essa permeabilidade no nível de responsabilidade com os pares? E 2. Dado que o passe poderia fazer com que a psicanálise consiga articular formação, clínica e teoria, é pertinente que o campo continue produzindo visões essencialistas e reificadas sobre o feminino, o gozo não todo, entre muitas outras coisas? Como podemos mudar isso? Precisamos fundar novas escolas ou dá para transformar as antigas? 13 de... Putz, gente. Pode responder sim e não, só as perguntas. Vou falar uma coisa que não tem nada a ver com as duas perguntas, mas eu acho que é importante. Que eu fiquei pensando enquanto a gente estava conversando aqui, que é o fato que a gente teve o benefício de ter alguém fazendo a tradução para a gente. Libras, depois eu vou até perguntar para ela e também para o nosso companheiro que estava aí antes, quão difícil é traduzir o que o psicanalista fala. Porque, por exemplo, agora surgiu a inexistência do outro, não sei o que, eu falei, caramba, cara, será que é isso? Como é que isso soa, né? Se isso traduz. E eu acho que isso aí é uma... Enfim, estou saindo pela tangente das perguntas complexas. Me procurem depois para respondê-las, ou procurem a CPT dia 13, que já tem muita coisa avançando nesse assunto. Mas é porque é engraçado, tipo assim, poderíamos entrar na conversa sobre o desejo no seminário 11, não sei o quê? Poderíamos entrar, talvez eu não tenha tanto o que contribuir no detalhe, mas, de qualquer maneira, não é engraçado que a gente tenha que escolher entre ou bem responder a pergunta e ela ser incompreensível, ou bem falar de outra coisa para poder falar com todo mundo que está aqui? Sacou? Eu acho que a resposta, esse problema tem a ver com a resposta da pergunta. A pergunta sobre, não, mas o desejo, aí vem uma frase super complicada, que, enfim, está certo, é exatamente assim que a gente discute, né? Como é que compatibiliza isso com o comum? Aí eu falei, cara, eu vou responder essa pergunta e aí eu vou dar um problema para a nossa companheira que está ali e vai ser o contrário. Se eu responder correto, eu vou ter respondido errado. Entendeu o problema? Eu não sei o que fazer com isso. E eu gostaria que vocês ficassem incomodados com esse problema também, que essa angústia não é minha. É nossa, que todo mundo que lê esses seminários aí do Lacan. Quanto à pergunta a segunda, o primeiro foi o Saulo, né? A segunda foi a pergunta em parte 1, 2. Alguma delas eu responderia só sim, né? Tipo, claro que a gente tem um trabalho muito grande, acho que a Clarice estava falando agora, assim, né? Eu acho que parte do que tem angustiado muito no avanço do nosso processo coletivo em conseguir ter debates legais com instituições que já estavam aí, não sei o quê, é que é muito tempo trabalhando sem jogar uma luz no que está acontecendo. Então, as pessoas já estão meio incomodadas que se a luz acender, o que será que vão pegar? Né? E eu acho que muitas coisas vão aparecer, mas outras coisas não é que elas têm um grande problema, é só que as pessoas também não sabem por que elas estavam fazendo. Eu não acho que a gente sabe, aí entrando na coisa do seminário, por que a gente, sei lá, em 2010 estava discutindo o gozo da madre, tipo assim, literalmente, de uma santa, não sei o quê. No Brasil, o jeito que a gente debate sexualidade feminina é uma coisa que veio dos anos 70 na França de um católico. Uma comunidade inteira que está satisfeita com isso. Não acho que a gente está satisfeito porque as pessoas não pensem diferente. Eu acho que na realidade da prática, tanto da clínica quanto das análises pessoais dessas pessoas, é tudo muito variado.
mas a gente precisou, para fazer grupo, para criar escola, para ter autoridade com a prática e um trabalho do jeito que a gente tem, empurrar com a barriga alguns debates. Eu acho que agora está um certo receio de que, se acender a luz, o que isso vai dizer sobre nós, né? Então, o que vai cair, o que não vai cair, o que a gente realmente precisa e o que talvez, assim, meia dúzia de encontros de peito um pouco mais aberto, a gente já vê que dá para fazer sem isso e a vida que segue. Tem outras formulações muito mais interessantes que não vão destruir nada, sabe? Então, assim, eu acho que assim, a parte do que a gente devia deixar para trás, acho que o nosso amigo ali, ou a nossa amiga, não sei quem foi que escreveu, já falou várias coisas interessantes. Se a gente tem que preservar ou não preservar, isso é o legal de politizar um debate, que na política as pessoas têm estratégias diversas, né? E não faz sentido a gente dizer aqui o que tem que fazer, mas é muito interessante que essa pergunta seja pensada politicamente, e não só normativamente, né? Tem que manter as escolas? Não tem que manter. Eu não sei qual é a sua política, como é que você se organiza com os demais. Tem gente que é muito boa de conversar com o pessoal que está meio insatisfeito numa instituição, numa coisa assim, e construir o debate a partir dali. Tem gente que tem um outro viés mais autônomo, não sei o quê, né? Politizar também faz isso, como a gente falou. Acho que aumenta, não diminui as nossas opções, né? E a parte teórica mais cabeluda das perguntas eu deixo para a gente falar onde isso realmente tem resposta, que é tomando um cafezinho ali fora. Então. Acho que é isso. Bom, a gente está chegando aqui nos finalmente, né? Eu queria agradecer os tradutores de Libras da EduLibras, que estão aqui com a gente, podendo traduzir minimamente o que psicanalistas conseguem falar. Agradecer a presença do Gabriel aqui. Acho que é importante que a gente possa cada vez mais politizar o debate da psicanálise e trazer a psicanálise para um debate público, né? Um debate que não fique em guetos, um debate que não se feche em si mesmo e que não produza as próprias respostas, né? Acho que isso dessa última pergunta, né? De poder perguntar, é pertinente ter escolas? É pertinente o passe? Tipo, a gente poder minimamente perguntar se os nossos dispositivos ainda funcionam é o mínimo, né, que a gente pode fazer para pensar a psicanálise do nosso tempo, né? Então, obrigada, Gabriel, por essa possibilidade. Obrigado vocês também, gente. Valeu, viu? Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!